sentia aquela experiência como algo sujo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso me permitir viver uma experiência dessa natureza de forma plena se eu entendo que isso é algo sujo. Eu consigo viver? Diz aí para mim. Eu consigo viver isso? Eu não vou conseguir viver isso. Vocês entendem a dor e o sofrimento? A questão, sabe o que é a questão? Sabe qual é a questão? Presta atenção nisso aqui, tá? A questão é que, se você não está aqui nessa live e não tem acesso a esse conhecimento profundo, você pensa que as histórias que você conta para você mesmo, a partir das histórias que lhe contaram, se você pensa que as histórias que você conta para você mesmo, a partir das histórias que lhe contaram, é a verdade. Se você não está aqui, você nem pensa sobre isso que eu estou colocando. Isso nem é uma questão. Sabe por quê? Porque para você, sexo vai ser simplesmente isso. E ponto. Então isso não vai ser uma questão, não vai estar no diapasão, tá? E aí aqui, ó, eu quero estudar de uma forma profunda isso aqui. Essa vai ser a primeira live. Na semana que vem nós vamos fazer mais 5 lives sobre relacionamentos, tá? Essa vai ser a primeira live que nós vamos fazer. A gente já tá pegando um tema bem gritante. Na semana que vem a gente vai falar sobre maestria, excelência nos relacionamentos, sobre construção de um feminino estável, sobre construção de um masculino estável, sobre por que ocorre traição dentro dos relacionamentos, tá? Como é que se blinda para isso? Como é que você faz um movimento profundo para aprender a manifestar as tuas necessidades reais dentro de um relacionamento, atender e satisfazer essas necessidades reais? Vai ser profundo na semana que vem. A gente está começando hoje nessa live. Aí eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá bom? Grava isso. As histórias que nós contamos para a gente mesmo nos programam, elas nos limitam ou nos impulsionam. As histórias que nós contamos para nós mesmos sobre o sexo, de alguma forma podem nos limitar ou nos impulsionar, tá bom? E aí eu quero dividir uma coisinha aqui com vocês. Presta atenção, ó. Você está chegando agora, ó. Por onde foi que a gente começou, tá? Presta atenção só no que eu estou mostrando. A gente começou, então, dizendo que a gente ia tratar aqui dessas 3 perguntas, ó. Por que algumas mulheres não conseguem alcançar o orgasmo com seus parceiros? Por que algumas mulheres nunca conseguiram alcançar o orgasmo? Nunca! E por que algumas mulheres perdem a potência sexual? E aí eu estou explicando para vocês aqui uma dinâmica muito profunda que são essas histórias aqui, ó. Essas histórias aqui. E aí o que eu quero que você compreenda? Que existem 3 níveis de histórias, tá bom? 3 níveis de história que nos programam e que podem nos limitar ou que podem nos impulsionar. Eu quero que você preste atenção aqui nisso aqui, ó. Presta atenção. 3 níveis de história. 3 níveis de história. Presta atenção nisso aqui. 3 níveis de história, tá bom? A primeira história é aquilo que a gente chama de história pessoal. Anota isso em algum lugar, tá bom? História pessoal. A primeira história é aquilo que a gente chama de história pessoal. O que é a história pessoal? Presta atenção nisso aqui. O que é a história pessoal? Olha só como eu coloquei aqui, ó. A história pessoal, ela é composta pelos significados que você deu ao que aconteceu na sua vida, tá bom? A história pessoal, ela é composta pelos significados que você deu ou que você vem dando àquilo que aconteceu na tua vida, tá? Essas histórias que você conta para você mesmo vão lhe programando, tá bom? Vão lhe entregando possibilidades, abrindo janelas e fechando janelas, tá? É por isso que em PNL a gente costuma dizer, olha aqui, ó, mude sua história, mude sua vida, tá? Mude sua história, mude sua vida. Então, o primeiro nível são as histórias pessoais. O primeiro nível são as histórias pessoais, tá? E o que são essas histórias pessoais quando o assunto é sexo, quando o assunto é sexualidade? São as histórias que nós construímos ao longo da nossa vida, tá? Desde lá de criança, tá bom? As coisas que a gente vai ouvindo, mas é como a gente vai significando isso e as coisas que a gente vai vivendo à medida que a gente entra na puberdade, à medida que a gente entra na adolescência, vai seguindo até a fase adulta, tá? História pessoal. História pessoal. Só que tem um outro tipo de história que a gente herda. Um outro tipo de história que a gente herda, tá? Um outro tipo de história que a gente herda.
Essa história é o segundo nível, que é a história da família. E o que é essa história da família? É aquilo que é passado de geração para geração. De geração para geração. Você já se perguntou o que é que foi passado de geração para geração quando o assunto foi sexo? Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho, presta atenção. O que era o sexo para tua mãe? Entende? O que era o sexo para tua bisavó? Para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó? Como é que isso se manifestava na vida? Como foi que isso foi passado? Tá? E acredite, isso aqui é um conhecimento muito profundo e de fato funciona assim. A gente vai passando de geração para geração. Essa história, ela vai sendo contada de geração para geração. Tá? E tem um terceiro nível de história. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito profundo e a gente vai fechar a conta aqui. Tem um terceiro nível de história, que é a história coletiva. Que é a história da nossa cultura, da cultura em que a gente está inserido. Olha só, presta atenção. Faz sentido que se você nasce em outro país, vamos supor, por exemplo, que você nasce em um país que não faz parte do mundo ocidental hoje, onde, por exemplo, as mulheres, elas não escolhem a pessoa com quem elas vão se relacionar. Faz sentido que essa história que está sendo contada por essa cultura vai influenciar a forma como você entende a tua sexualidade. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Como isso aqui é profundo? Como isso aqui é profundo?